Sabe aquela sensação de estar meio empacado? Tipo, você quer mudar, quer ir pra frente, mas parece que tem alguma coisa segurando, né? Uma barreira invisível, talvez, que faz a gente repetir os mesmos erros. Muita gente sente isso, eu acho. E é bem sobre isso, sobre essas barreiras internas que a gente vai conversar hoje. A nossa base aqui são alguns trechos de um livro chamado Paredes do Meu Coração. É do Dr. Bruce Thompson e da Barbara Thompson. E saiu aqui no Brasil pela editora Jocum. A imagem que o livro usa é forte. Essas paredes emocionais, psicológicas que a gente vai, levantando na vida, muitas vezes a gente nem percebe direito. Acha que está só se protegendo, sabe? Das porradas da vida. Só que, segundo eles, essas mesmas paredes que protegem acabam isolando a gente, limitando. E o livro, então, ele propõe um caminho. Não só para a gente sacar quais são essas muralhas internas, mas para encontrar um jeito de derrubar elas. E reconstruir a vida usando o que eles chamam de prumo de Deus. Então, a nossa missão aqui, nessa análise, é tentar entender como essas paredes se formam. A gente vai focar em dois materiais que os autores destacam muito: a rejeição e a revolta. E vamos ver como isso, na visão deles, pode acabar moldando até os tipos de personalidade que a gente desenvolve. Ok, vamos mergulhar nisso aí. A base dessa ideia toda, que vem de uma perspectiva bíblica, é que o coração, e aqui eles falam do coração como o centro de quem a gente é, né? Intelecto, vontade, emoções, é a fonte da vida. Por isso aquela coisa de guardar o coração. Essas paredes, então, seriam talvez tentativas meio tortas, né? De proteger esse centro. E é muito interessante como eles usam a metáfora do prumo divino. Isso vem lá do profeta Amós, na Bíblia. Deus mostra para ele um prumo, sabe? Aquela ferramenta de construção para ver se a parede está retinha, vertical. Aí Deus compara Israel a uma parede torta, fora de prumo, que corre o risco de desabar. O fascinante aqui é como essa imagem tão simples mostra que a gente precisa de um padrão, né? Uma referência absoluta externa para a gente conseguir avaliar a nossa própria vida, nossa estrutura interna. Para os autores, essa referência é a palavra de Deus. Sem um prumo claro, como é que a gente sabe se está construindo direito ou se a nossa parede está quase caindo? E essa ideia de estar fora de prumo, o livro conecta isso com a dificuldade que muita gente tem hoje para achar resposta para aquelas perguntas básicas da vida, né? Tipo... Exatamente. Sem um referencial firme, fica mais difícil responder quem eu sou de verdade. Sabe? Qual o meu propósito? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que realmente tem valor para mim? E como é que eu posso saber o que é verdade? Os autores sugerem que muitas visões de mundo hoje em dia, eles até listam vários, tipo ateísmo, cultismo, humanismo, são tentativas de responder a isso, mas, na visão deles, acabam afastando a pessoa desse prumo divino e aí a vida fica desalinhada. Certo. Entendi. Então tá, como é que essas paredes tortas, digamos assim, são construídas na prática? O livro fala de tijolos, né? Coisas específicas, experiências ruins, emoções que a gente não resolveu, pensamentos tortos, crenças que prendem a gente. E um dos primeiros tijolos, um dos mais fortes que eles apontam é a rejeição. Eles até usam um estudo de caso de um rapaz, o Larry, para mostrar isso bem na prática. A rejeição que ele sofreu do pai, lá na infância, criou um ciclo horrível para ele. Aquela dor virou revolta. E daí ele se meteu com droga, em relacionamento complicado, não sabia quem era. Tem até um diagrama no livro, um V, que mostra isso. Rejeição levando para revolta. É aqui que começa a ficar bem interessante analisar esses tijolos, sem dúvida. E olha, em vez de listar tudo que pode formar essa parede da rejeição, vamos pegar uns exemplos-chave que o livro traz, né? No lado emocional, por exemplo, a rejeição pode gerar uma tristeza muito funda, crônica, quase como se ela ocupasse o lugar do amor que faltou. Ou então pode levar para autocompaixão. E eles são duros aqui, descrevem como um abismo. Um poço onde a pessoa fica ali, afundada na própria dor, se isolando de tudo, sabe? Nossa, essa visão da autocompaixão como abismo é forte. Porque, poxa, sentir pena de si mesmo parece até natural quando a gente está sofrendo, né?
Sim, parece. Mas a perspectiva do livro é que ela vira um problema sério quando se torna um foco total. Quando a pessoa só consegue olhar para a própria dor e isso impede ela de se conectar, de buscar a cura. Já no nível do intelecto, a rejeição pode virar uma insegurança que paralisa, sabe? Aquela vozinha chata dizendo, você não é bom o suficiente. Ou um senso de inaptidão, a pessoa acredita mesmo, eu não presto para nada. E espiritualmente, eles falam de um espírito que vai meio que se apagando, perdendo a vida, o brilho, aquela chama de provérbio, sabe? Sufocado pelo peso da rejeição. O próprio autor, o Bruce Thompson, ele conta uma experiência pessoal, né? De quando ele foi reprovado num vestibular super importante para ele, para medicina. Aquilo jogou ele num mar de autopiedade, de dúvida, até ele achar um outro caminho. E tem o caso da Inês também, que o livro cita. Ela carregava uma autodepreciação gigantesca por causa de abusos que sofreu. E para ela o caminho para começar a desmontar a parede passou muito pelo perdão. Perdoar a si mesma, a Deus, aos outros. Foi essencial. Histórias assim mostram como esses tijolos são reais, né? Pesados. Mas, como você falou, a rejeição é um lado só. Do outro lado daquele V tá a revolta. E muitas vezes ela nasce justamente como reação à dor da rejeição. Ou como uma resposta a figuras de autoridade que a pessoa viu como, sei lá, falhas, injustas. É outra força bem poderosa na construção dessas paredes. E quais seriam os tijolos típicos dessa parede aí, da revolta? Bom, no campo das emoções pode ser a hostilidade. Aquela raiva que ou explode para fora, ou fica ali guardada, sabe? Corroendo por dentro. Ou então a presunção, um tipo de arrogância, de achar que é o centro do mundo. Intelectualmente, um exemplo bem claro é o complexo de superioridade. E o interessante é que, segundo os autores, isso muitas vezes é só fachada, sabe? Uma compensação para esconder um sentimento de inferioridade lá no fundo. A pessoa age como se fosse o máximo, mas por dentro se sente inadequada. Faz sentido. É quase uma defesa, então. Exatamente, uma defesa. Outros tijolos intelectuais da revolta seriam, por exemplo, a pessoa super competitiva que tem que ganhar sempre. Ou o perfil dominador que quer controlar tudo e todos ao redor. E um muito comum, a teimosia extrema, a obstinação. E aquela dificuldade de aprender com os outros, sabe? A pessoa é não ensinável. Espiritualmente, a revolta pode gerar ressentimento, amargura, que eles descrevem como raízes venenosas que contaminam tudo, e um espírito crítico, sempre focado no erro alheio, muitas vezes para se proteger. Um desses tijolos intelectuais que você falou, a manipulação, me chamou a atenção. O livro faz um contraste bem direto entre manipulação e amor, né? Faz sim. Tem uma tabela lá que é bem impactante. Mostra a manipulação como desonesta, o amor sincero. Manipulação tem visão distorcida pelo egoísmo, amor tem visão clara. Manipulação quer controlar, amor dá liberdade. Manipulação vem da desconfiança, amor confia. E a essência, né? A manipulação quer receber, o amor quer dar. É uma oposição total, fundamental. E como é que essa manipulação se manifesta na prática? O livro descreve uns tipos diferentes, certo? Isso, descreve. Os autores identificam 4 padrões principais. São como estratégias que as pessoas usam quando estão agindo a partir da revolta, do medo, sabe? Em vez de agir a partir da segurança e do amor. O primeiro é o ativo, é o mais direto. Usa a crítica, a agressividade, fica apontando falha para controlar, para se sentir por cima. Depois tem o passivo, esse é mais sutil. Usa a bajulação, ou então se faz de coitadinho, de vítima, para conseguir o que quer. Manipula pela culpa, pela pena. O terceiro é o competitivo. Para ele tudo é jogo, disputa, usa as pessoas como degrau para subir, para ganhar, para ser melhor que os outros. E por último, o indiferente. É aquele que se isola, finge que nada importa, mas essa apatia é uma forma de controle também, sabe? De não se envolver, de se proteger. Se a gente junta tudo isso,
São diferentes máscaras, táticas para tentar lidar com insegurança, com a dor. E o ponto central que os autores trazem é que essas dinâmicas todas, rejeição, revolta, os tijolos, a manipulação, elas tendem a se cristalizar, a virar padrões de comportamento mais estáveis, que eles chamam de 4 tipos de personalidade. Mas é super importante dizer, eles não veem isso como rótulos fixos, tá? São tendências que a gente desenvolve, mas que podem ser mudadas. Entendi. E quais são esses 4 tipos, então? Vamos lá, são esses. 1. A personalidade cordata, também chamada de agradadora. Geralmente está ligada ao manipulador passivo, mais pro lado da rejeição. É aquela pessoa que faz de um tudo para agradar, sabe? Evita conflito a todo custo, é sensível. O perigo é que nessa busca desesperada por ser aceita, ela pode acabar abrindo mão dos próprios valores. O exemplo bíblico que usam é o rei Saul, que tinha mais medo do povo do que de Deus. Frases típicas seriam: eu faço o que você quiser, ou por favor, gosta de mim? 2. A personalidade derrotista. Essa está mais associada ao manipulador indiferente, também no lado da rejeição. É quem vive com aquela nuvem negra em cima, esperando sempre o pior, se sentindo vítima de tudo. A imagem que usam é de alguém preso numa armadura pesada, sabe? Isolado. O exemplo bíblico no início é Moisés, antes de aceitar o chamado. Cheio de desculpas, eu não consigo falar, não sou capaz. Frases tipo, ninguém liga pra mim mesmo, ou, desisto. Interessante. Esses 2 primeiros parecem mais voltados para dentro, né? Ligados mais à dor da rejeição mesmo. E os outros 2? Exatamente. Os outros 2 já puxam mais pro lado da revolta. 3. A personalidade competitiva. Essa se conecta com o manipulador competitivo. A motivação principal é ganhar, superar os outros, ser o melhor. Geralmente tem muita dificuldade com crítica, em admitir que errou. O exemplo bíblico é Jacó, antes daquela transformação dele, sabe? Sempre tentando levar vantagem. 4. A personalidade crítica, ligada ao manipulador ativo. O foco está sempre em achar defeito, erro nos outros. A crítica vira uma arma, uma defesa para se afirmar. Tem dificuldade em receber carinho, em ser vulnerável. Os exemplos que citam incluem Judas Iscariotes e uma figura que chamam de profetisa imatura. Frases típicas, viu só como eu sou bom? Ou quem manda aqui sou eu. É bom reforçar mesmo que a ideia não é encaixotar ninguém. Parece que os autores usam esses tipos mais como um espelho, para ajudar a gente a se olhar, né? A reconhecer esses padrões talvez em nós mesmos ou nos nossos relacionamentos. Seria o primeiro passo para entender as paredes que a gente construiu. Então, o que tudo isso significa na prática? Talvez a chance de identificar esses tijolos, essas tendências, na nossa própria história e começar a se perguntar, poxa, de onde vem isso? Exatamente. E o livro ainda vai um pouco além. Ele explora o que acontece por trás dessas paredes. Porque não é um lugar parado, estático. Tem toda uma dinâmica interna rolando ali, e muitas vezes é bem conflituosa. Que dinâmica é essa? Eles falam de uns movimentos internos, tipo, a pessoa fica meio que oscilando entre uma coisa e outra? Sim, descrevem uns movimentos que chamam de pendulares. Imagina um pêndulo mesmo. De um lado tem o movimento da fuga oscilante. Nesse lado está a dor, o medo, o sofrimento da rejeição. Para não sentir isso, o que a pessoa faz? Foge para o outro lado do pêndulo, buscando alívio rápido. Só que é um alívio em prazeres ou confortos meio falsos. Comida demais, compras, sexo, drogas, trabalho sem parar. Qualquer coisa que distraia. Só que o alívio dura pouco, né? E aí o pêndulo volta para a dor. E recomeça o ciclo. É uma fuga que nunca acaba, porque não resolve a causa real. Entendi. Foge da dor, buscando prazer. E o outro? O outro é o movimento da luta oscilante. Aqui a oscilação é diferente. De um lado está lá o sentimento de inferioridade, a dor da rejeição, mas do outro lado, em vez de fugir, a pessoa luta. Como?
desenvolvendo um complexo de superioridade, uma atitude de rebelião, de arrogância, de agressividade para combater aquela dor. Tenta parecer forte no controle para esconder a fragilidade por dentro. Caramba! Ou seja, ou a pessoa foge da dor buscando prazer, ou ela luta contra a dor tentando se sentir superior. Parece, nossa, exaustível viver assim. E o livro mostra como essa oscilação constante, seja entre dor e prazer, ou entre inferioridade e superioridade, ou mesmo entre a rejeição e a revolta, gera uma instabilidade interna muito grande. Eles usam até a expressão bíblica ânimo dobre, de Tiago, sabe? Para descrever uma pessoa dividida, confusa, que não consegue se firmar. E essa tensão interna sem parar, segundo eles, pode levar a um esgotamento, ou até a um colapso mesmo. As paredes, que eram para proteger, acabam virando um campo de batalha interno. Uau, que análise profunda mesmo dessas dinâmicas. Bom, vamos tentar então amarrar os pontos principais que a gente viu aqui a partir desses trechos de paredes do meu coração. A gente começou com essa metáfora central, né? Das paredes invisíveis que a gente constrói, achando que está protegendo, mas que no fundo estão limitando. Vimos que os tijolos principais para essas paredes, segundo os autores, são as experiências de rejeição e os sentimentos de revolta. A gente explorou alguns componentes-chave de cada um, emocionais, intelectuais, espirituais, sem precisar esgotar a lista. Depois, vimos como isso pode levar a gente a desenvolver umas tendências de personalidade. A cordata, que é agradadora, a derrotista, que se vê como vítima, a competitiva, que quer vencer a todo custo, e a crítica, que foca nas falhas. E, por fim, a gente deu uma olhada rápida no que rola por trás dessas muralhas. Essa luta interna, essa oscilação entre fugir da dor buscando prazer ou lutar contra a dor buscando superioridade. E como isso gera instabilidade e sofrimento. Mas, apesar de o diagnóstico parecer pesado, né? A mensagem que fica desses trechos é de esperança. Aquela ideia do prumo divino, que para eles é a verdade de Deus, serve como uma ferramenta para a gente identificar onde é que a gente está desalinhado. O caminho que eles propõem envolve reconhecer essas paredes, entender de onde elas vieram, muitas vezes da rejeição e da revolta, tomar a decisão de derrubar elas, com a ajuda divina, claro, e reconstruir a vida sobre um fundamento que eles consideram sólido, o autoconhecimento, mas guiado por esses princípios. É apresentado como o começo de tudo, o ponto de partida para a cura, para encontrar uma liberdade interior maior. Isso deixa a gente com uma coisa para pensar, né? As paredes que a gente levanta para se defender do passado, elas podem, sem a gente querer, acabar definindo os limites do nosso futuro. Um futuro que talvez nem seja o que a gente realmente deseja. Então fica a provocação. Qual seria aquela pequena rachadura numa dessas paredes? Talvez uma que a gente nem sabia que tinha. Que se a gente olhasse para ela hoje com um pouco mais de coragem, poderia ser o ponto de partida. O começo de um processo para desmontar isso e reconstruir. Para respirar um ar um pouco mais livre do lado de fora dessas muralhas internas.